nos céus eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, glorifica o seu santo nome. Glorifica o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Mais uma vez. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua bondade vai sempre reinar. Terra e céu, terra e céu, glorifica o seu santo nome. Glorifica o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Mais uma vez, Ele é exaltado. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Amém. Ele é exaltado, mas Ele não é só exaltado lá no céu, é exaltado aqui também, por cada um de nós. Amém? Quando a gente reconhece a nossa pequenez diante do nosso Deus, quando a gente olha para a cruz e vê o sacrifício que Ele fez por mim e por você, não há outra forma de conviver ou de seguir a vida senão reconhecendo isso cada vez mais, o sacrifício que Ele fez por mim e por você. Então, volve sua mente agora, seus pensamentos para o que Ele fez por nós na cruz, e cante assim, ó. Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios, Eu procurei por tantos meios justificar os meus erros, justificar meus erros. mas ao clamar, os meus olhos abri, meus olhos abri, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. não sou merecedor, Não sou merecedor, tua graça me alcançou. não somos merecedores, mas a sua graça alcança a mim e a você todos os dias, amém? E ao ver a tua glória naquele dia, E ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas, Tocarei as marcas, marcas de vitória. marcas de vitória. Vencido é o pecado, Vencido é o pecado. perante ti me prostrarei. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim.
sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. E não importa onde nós formos, não importa quão distante andarmos, o seu amor nos alcança, a sua graça e a sua misericórdia nos alcança. Ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor. A sua graça nos alcançou. Pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor. Não sou merecedor, nem você. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. Oremos ao nosso Deus. Não somos merecedores, Pai. Não somos merecedores desse amor. Não somos merecedores da tua graça. Mas mesmo assim ela nos alcançou e ela nos alcança. Ó Pai, só há pecadores neste lugar. E o maior deles é esse que ora neste momento. Mas sabendo que as suas misericórdias se renovam, Deus, nós pedimos que o Senhor transforme a nossa vida. Pois é em nome de Jesus que nós oramos e pedimos. Amém. Som. Boa noite, irmãos. Como é bom poder estar aqui junto com vocês para louvarmos o nome do nosso Deus, amém? Como é bom saber que nós temos um advogado junto ao Pai que intercede por nós. E é sobre isso que eu vou cantar agora. Quem souber, cante junto comigo. Pode voltar aí, por favor, para mim. Gemidos que palavras não podem explicar. Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente,
falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Oh Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Tu estás neste lugar. Oh Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Amém. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez à casa do nosso Deus. Como é bom estarmos aqui entre irmãos. Amém. Em 1 João 1,9 diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, com esse verso, se Deus pode estar disposto a nos perdoar de quaisquer coisa que possamos fazer, você deve se perdoar. Nem eu, nem você somos maiores ou melhores do que Deus. Se Ele é capaz de perdoar você, você também pode se perdoar. É com essa reflexão que nós convidamos o ancião Agenor para que juntos possamos fazer uma oração em prol do perdão. Boa noite, irmãos. Que a graça de Deus e a comunhão do Espírito seja constante em nossas vidas. Amém? Nesse momento eu convido você a nos colocarmos de joelhos, porque somos grandes diante de Deus quando nos colocamos de joelhos. Oremos. Santíssimo Deus, querido e bondoso Pai, a nossa eterna gratidão a Ti, Senhor, porque nos concede o dom do perdão. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu perdão. Muito obrigado, ó Pai, pelas Tuas misericórdias. E nos ensina, ó Pai eterno, a perdoarmos. Fortaleça a nossa fé, ó Pai. Não permita que nada nesse mundo nos impeça de darmos ou de recebermos o perdão. Que o Teu perdão, ó Pai, nos alcance e que nós possamos também, com a mesma atitude com que recebemos o Teu perdão, que possamos também ter o dom de perdoar. Continue com a Tua igreja, fortalecendo-nos a fé,
e não permitindo que nada nesse mundo nos separe do teu amor. Nos dê sempre a alegria e a certeza da tua salvação, em nome de Jesus. Amém. E com a plena certeza do perdão de Deus, mais uma vez, se você pudesse, coloque de pé, porque esta canção fala que há um lugar aqui neste lugar, para mim e para você. Há perdão neste lugar para mim e para você. Que Deus, mais uma vez, possa falar no seu coração e na sua mente, porque há lugar nesta casa para mim e para você. João, nós teremos letra, só para eu avisar o pessoal aqui. Só lá, melhor lá do que aqui, a gente se vira. O nosso objetivo aqui é só conduzir a igreja para louvar. Nós não teremos letra, você sim. Então cante, assim ó. Fui convidado à mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer. O quê? Não mereci estar aqui. Comigo Trouxe amigos, felizes ou feridos. gente que escutou. Gente que escutou esse chamado e aceitou. E como é bom saber E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou pra mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai, de Deus Pai, de Deus Pai. Ao som da tua palavra curou a nossa alma, o verbo nos chamou, da solidão nos resgatou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou pra mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, a perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai, de Deus Pai, de Deus Pai. Do meu
lugar na casa. E é esta Há casa. perdão na casa. Aqui há perdão para todos nós. Quando estamos juntos, Todos só se aqueles encontra que em reconhecem e confessam os seus casa. pecados encontram perdão. Deus, Pai, a esperança na casa. Porque aqui há esperança. Recomeço na Aqui há casa. recomeço para nós. Reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai, de Deus Pai, de Deus Pai. Do meu Pai, do teu Pai, do nosso Pai. Amém? Amém. Santo Deus e amado Pai, bendito seja o teu santo nome, Senhor. Nós queremos agradecer imensamente a Ti pela grande oportunidade do perdão. Obrigado porque em meio a tantas dificuldades, sendo que a grande maioria delas são causadas por nós mesmos, e ainda assim o Senhor estende a Tua mão amorosa e a Tua graça nos abraça a ponto de sermos chamados de filhos Teus. E aqui está, Senhor, a Tua igreja, o Teu povo, aqueles que o Senhor chamou para terminar a última obra da história da terra. E que nesse momento, Senhor, o Senhor continue se fazendo presente em nosso meio. Que o Senhor fale através do Teu servo nesse momento. E que essas palavras não sejam minhas. Que meus irmãos saiam daqui confortados, amparados, alertados e decididos a estarem ao Teu lado. Nós Te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Boa noite, povo de Deus. Que alegria estar aqui voltando na igreja de Vila Eduardo, após um tempo. Estive aqui como pregador no ano de 2021. Naquela ocasião eu estava aqui passando férias com minha esposa, a Dani. Nós somos casados há 10 anos e recebemos um convite da Associação Pernambucana Central para estarmos juntos aqui na Semana do Calvário. Naquele momento, o pastor Diego, que era o atual departamental de jovem da União, ele pregou aqui para essa igreja durante uma semana, até a quinta-feira, e eu tive a honra de dar continuidade na sexta e no sábado, e tivemos um lindo batismo naquele dia. Aquele momento foi muito especial para mim, e eu guardo de forma muito viva na minha memória, porque me impressionou a organização e a forma de culto dessa igreja. Louvado seja o nome de Deus. Cada vez que visitamos essa igreja, nós encontramos um culto temático, pessoas que louvam com tanta qualidade, e isso demonstra que houve um treino, houve um preparo para que pudesse estar louvando ao Senhor, e isso enche o nosso coração de alegria, porque em breve isso tudo aqui que está acontecendo é apenas um ensaio para que em breve estejamos junto com o nosso Salvador, louvando junto com os anjos. Diga aleluia. O meu nome é Jair Sarmento, sou missionário da Escola de Profetas. Quantos aqui já ouviram falar na Escola de Profetas, liderada pela diretora Maísa e Leandro Ribeiro? São os nossos pais espirituais, são as pessoas que nos ampararam, as pessoas que nos reeducaram para o cumprimento da missão. E hoje nós estamos trabalhando na Vila Marcela. E talvez vocês não saibam, mas a igreja da Vila Eduardo tem uma caçula,
tem uma filhinha, uma igrejinha nova que está nascendo agora. E nós temos agora 23 membros batizados, diga amém. Ontem estivemos no pôr do sol, lá na orla do Rio São Francisco, tivemos ali 2 batismos, o pastor Wender estava presente, e eu quero dizer uma coisa para vocês, aproveitem o pastor que vocês têm. Que bênção trabalhar com o pastor Wender. Eu tenho trabalhado com muitos pastores ao longo desses anos, e eu posso dizer que o pastor Wender, com toda jovialidade, com toda a sua idade, que a gente vê que é um homem jovem, recém-casado, é alguém que consegue atender às necessidades de uma forma divina e espetacular, usado por Deus, um servo do nosso Senhor Jesus. Amigos, a mensagem dessa noite é uma mensagem que você não vai sair da igreja sem dizer que essa mensagem não foi para você. Tem alguém aqui que não necessita de perdão? Tem alguém aqui que se considera tão santo, tão perfeito, que nesse momento não tem a vontade de cair no chão, clamar ao Senhor e falar: Senhor, eu preciso do Senhor para me salvar? Se tem alguém aqui, as portas serão abertas nesse momento e você pode ir para casa, porque esse sermão não é para você. Agora, se tem alguém aqui que mesmo ao longo desta caminhada cristã, talvez aqui alguns tenham até mais de 50 anos de adventista do sétimo dia, eu tenho 36 anos de adventista, louvado seja Deus porque fui encaminhado, já nasci praticamente nessa igreja, em uma cidade no interior da Bahia. Tive uma infância muito simples, mas a riqueza da minha vida foi a boa educação nos caminhos do Senhor e o exemplo dos meus pais. O meu avô, ele era gari, lá na cidade de 11 mil habitantes, a cidade de Salbara, e ele tinha um beco ao lado da casa dele, que ele colocava o burro com a carroça que ele saía recolhendo o lixo da cidade. E quando meu pai e ele encontrou minha mãe e resolveram se casar, o meu avô então cedeu esse beco para que meus pais pudessem construir uma casa, e ali nós moramos até os meus 11 anos de idade, quando meu pai foi chamado para ser missionário no estado do Rio de Janeiro, para plantar igrejas em local sem presença adventista. E hoje eu sigo o exemplo do meu pai. Nós já estamos aí na 5ª igreja sendo plantada ao longo desses últimos 8, 7 anos. E eu gostaria de dizer para vocês que nós precisamos e contamos com as orações e com a ajuda de vocês. Já temos uma igreja, uma estrutura maranata plantada, só falta agora levantar as paredes e o nosso povo, onde não havia igreja adventista no bairro da Vila Marcela, agora tem. E nós estaremos lá louvando, exaltando o nome do Senhor, mesmo que não tenha portas, nem tenha reboco, acabamento, nós queremos levantar um altar ao Senhor e Ele é o encarregado de terminar a obra. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia agora, em Romanos, no capítulo 7. E vamos deixar o Senhor falar aquilo que Ele preparou para cada um de nós nessa noite. Se conseguir colocar o retorno da imagem para mim aqui, eu agradeço. Tá bom, irmãos? Se não conseguir, não tem problema. Eu vou virando para trás aqui e vou acompanhando juntamente com os irmãos. Romanos capítulo 7, versículos a partir do 18 até o 20. Romanos capítulo 7, versículo 18 a 20, nesse momento. Amém? Vamos lá, vamos deixar Deus falar nesse momento. Olha o que está escrito. Quem é que está falando? Vocês sabem quem escreveu a carta de Romanos, sim ou não? O apóstolo Paulo. Olha o que é que ele diz. Porque sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim,
não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Queridos, antes de nós darmos continuidade ao análise do texto, eu gostaria que vocês lessem essa citação, essa frase que está aqui na tela, e gostaria de saber se vocês concordam com o que aqui está escrito. O homem é dono do que cala e escravo do que fala, sim ou não? Vocês concordam com isso? Vocês concordam que existe um conceito do momento correto de se falar e do que se deve falar? Sim ou não? Agora, isso é algo correto, é algo com um conceito bíblico que eu quero que você pode passar nesse momento, para a gente ver isso no livro de Provérbios. Passa aí para mim mais uma vez. Olha o que está escrito lá, e eu sei que você conhece esse provérbio. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Sim ou não? É a Bíblia que está dizendo. Agora, eu quero que você passe para eu falar para vocês quem falou primeiro essa frase. Alguém conhece essa imagem aqui? Quem é esse homem? Quem conhece esse homem aqui, levante a mão. Tem alguém que conhece? Olha aí. Mas quando eu falar o nome, vocês saberão quem é ou já ouviram falar. Quem já ouviu falar em Freud aqui, levante a mão. Ok, esse aqui é Freud, um homem ateu, mas que herdou uma inteligência muito grande, e o conceito do que ele falou é um conceito bíblico, mesmo ele sendo um ateu. Porém, nós não vamos aqui ficar falando do que Freud falou. Nós não vamos ficar falando e exaltando esse homem. Olha que outra coisa interessante. Quando Pedro me fala de Paulo, sei mais sobre Pedro do que Paulo. Quem já ouviu essa citação aqui, levante a mão. Pois é uma citação, é uma fala de Freud. Porém, o que eu quero dizer para vocês, queridos, como estudante de psicanálise, estarei me formando daqui a pouco tempo. Algumas pessoas podem pensar assim, que louco, cristão estudando psicanálise. Queridos, quando você tem certeza da sua fé, quando você estuda a Bíblia, você, através da ciência, comprova o tempo inteiro que Deus está certo, e isso é necessário nós sabermos. Veja só, segundo a segunda tópica da mente humana, da psicanálise, olha o que está escrito aqui. A nossa mente, ela é dividida em id, ego e superego. E o que é explicado com isso? Que o id é o que nos impulsiona a fazermos a nossa própria vontade. Mesmo que essa vontade venha trazer um certo dano, mesmo que essa vontade venha trazer prejuízo para outras pessoas, mesmo que essa vontade seja algo completamente errada, mas é considerada o que surge, o que vem, o impulso do que eles consideram como id. Porém, existe o superego. O superego na mente humana, segundo a psicanálise, é para controlar a situação e dizer assim, não, você não vai ter essa atitude porque é errada. Essa é a sua vontade, esse é seu impulso, mas você não pode fazer isso. Não, 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 não. É o superego que diz isso. Enquanto o ego é como se fosse um agente de equilíbrio, que fica ali dizendo, olha, você não pode fazer a sua vontade agora. Você precisa pensar um pouco mais se isso não vai trazer um prejuízo para alguém. Bom, passa aí para mim, eu quero dizer uma coisa para vocês. Irmãos queridos do meu coração, eu quero falar algo muito importante. Muito do que a ciência hoje considera como descoberta e é objeto de estudo, nós, adventistas do sétimo dia, temos todo o conhecimento antecipado e temos esse conhecimento com muita clareza. E nós, com esse conhecimento, deveríamos ser a solução para o mundo.
Nós deveríamos ser a porta que muitas pessoas que estão emocionalmente enterradas no desgosto profundo da própria vida, nós deveríamos ser os maiores psicólogos que Petrolina tem aqui. Nós temos espírito de profecia, nós temos a Bíblia. Olha o que é que Paulo fala, o que ele continua falando no capítulo 7, verso 21 a 23. Olha o que é que ele diz aí, leia comigo, do 21 ao 23 agora. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Aí veja só, aquilo que Freud estava dizendo, que existe uma guerra na nossa mente, onde uma parte diz que se deve fazer o que quiser, outra parte fica ali mediando e controlando. Você que é adventista do sétimo dia, sem estudar Freud, sem estudar psicanálise, o que é que você me explica que é isso que ele está querendo dizer? Hein? Exatamente. Qual a guerra que existe na vida de todo cristão, irmãos? Qual é a guerra? Qual é a guerra? A natureza que você herdou de Cristo em sua conversão contra a natureza herdada do pecado. Então existe uma luta interior dentro de nós, entre duas naturezas que guerreiam para que as nossas atitudes correspondam, fazendo então um lado vencedor. E Paulo, que escreveu o que nós acabamos de ler, nada mais é do que quem escreveu 14 livros do Novo Testamento, o maior evangelista e fundador de igrejas, morreu por pregar a palavra, mas assim como um cristão, como eu e você, Paulo, ele tinha uma guerra interior. Irmãos, sabe de uma coisa? Eu posso estar falando aqui nessa noite para alguém que está em uma luta tremenda contra o pecado. Eu posso estar falando aqui nessa noite para alguém que já tem buscado uma saída há muitos anos e não consegue. Talvez haja alguém entre os que aqui estão que veio cantar antes da pregação, mas está lutando contra um pecado feroz. Talvez eu esteja falando para os anciãos dessa igreja, para os dirigentes, para os membros. Talvez essa guerra esteja acontecendo no mais íntimo interior de alguém que nós contemplamos aqui como alguém que é um verdadeiro exemplo, um exemplo de santidade dentro da igreja. Talvez eu esteja falando para uma pessoa que é convidada, está vindo aqui pela primeira vez ou está assistindo esse vídeo pela internet. Eu sei que você tem uma guerra, eu sei que existe uma luta interior entre o bem e o mal travada na sua mente. E eu sei também, queridos irmãos, nessa noite, que Deus, Ele quer revelar que existe uma saída e existe uma vitória garantida para todas as lutas, irmãos. Se você se sente refém, se você se sente escravo do pecado, se você é alguém que tem lutado e não tem conseguido com sua própria força, eu quero dizer uma coisa para você: com a sua própria força você não vai conseguir. Existem homens que estão casados e há muito tempo conservam em si um vício da pornografia. Isso atrapalha a vida da esposa, da família. Tem pessoas que não conseguem se livrar da ganância pelo dinheiro e deixa a vida toda enrolada financeiramente. Talvez tenha alguém aqui que tenha guardado uma mágoa de um irmão da igreja ou de algum familiar. Talvez alguém que foi abusado ou abusada quando era criança e guarda o pecado da amargura no coração até o dia de hoje.
Eu quero dizer para vocês, irmãos, que hoje é o dia da libertação. Você não é o único pecador dessa noite. Você não é a única pessoa que precisa ser liberto por Cristo. Eu quero mostrar para vocês aqui 3 exemplos de cristãos que eu conheço. Na primeira imagem está ali tio Marcelo, é o tio da minha esposa. Já convivo com esse homem há 10 anos e pode ter certeza absoluta, eu nunca o vi pecar. Não que ele seja perfeito, mas é um homem que tem um exemplo de cristianismo, de adventismo. Ele sozinho conseguiu converter toda uma família católica e liderança todinha da igreja. Esse homem, quando conversa comigo, ele me diz: Jair, eu estou lutando contra um pecado. E eu fico pensando assim, como um homem desse está lutando contra um pecado? Queridos, todos nós sofremos contra o pecado. Você sabe quem é aquela pessoa que está no meio ali? Quem é aquela pessoa que está no meio? A missionária Maísa Ribeiro. Eu nunca estive perto de alguém que tantas vidas foram salvas através do seu intermédio. Através do ministério da mamãe Maísa Ribeiro, é assim que nós a consideramos e chamamos, milhares e milhares de pessoas foram salvas ao longo dos últimos 15 anos. Centenas e centenas de missionários foram formados e hoje estão salvando outras pessoas. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. A Maísa Ribeiro, ela tem lutas internas, sim ou não? Mas ela tem vencido em nome de Jesus. Vocês sabem quem é esse rapaz aqui? Para mim é um exemplo de cristão. É alguém que eu dei estudo bíblico quando ele tinha 14 anos. Esse menino, ele foi atropelado quando ele era criança. Esse menino perdeu os pais, foi criado pelos avós. O avô, que era tudo na vida dele, morreu. Ele ainda criança, ficou morando com a mãe. E a mãe saía pedindo alimento pelas ruas, uma pobreza miserável. A avó também morreu, que criava ele. E esse menino ficou sozinho, tendo de ser criado por outras pessoas. Mas quando ele se converteu, ele nunca mais, com todas essas situações e circunstâncias, nunca abandonou a fé, nunca deixou a igreja. Queridos, eu quero dizer uma coisa para você. Pode passar para mim. Freud, apesar de ser ateu, podemos considerar o homem inteligente, sim ou não? Porque inteligência, vocês acham que Deus faria uma máquina tão inútil como o ser humano? Não, o ser humano não é inútil, o ser humano é inteligente. Deus fez o homem inteligente, só que Satanás, ele não é que ele dá inteligência, ele aproveita as faculdades que Deus deu para fazer o mal e às vezes falar coisas fora completamente da vontade de Deus. Freud foi um homem inteligente. Agora eu quero perguntar para vocês agora, esse homem aqui, o apóstolo Paulo, ele era inteligente, sim ou não? Ele era inteligente com o mesmo conceito, mas eu posso mudar a palavra para sabedoria. Sabe por quê? Inteligência, você pode nascer com ela ou adquirir. Mas sabedoria só vem de quem? De Deus. Talvez eu esteja falando nessa noite para alguém que se considera sábio. Alguém que tem prosperado financeiramente nos negócios. Alguém que tem empreendido coisas na vida e parece que é a pessoa mais espetacular do mundo. Talvez você seja inteligente, mas você não é nunca, e nunca será sábio, se todo o seu empreendimento não estiver voltado para as coisas de Deus. Se a sua empresa não for voltada para ajudar a obra, não é inteligência, não é sabedoria, é inteligência apenas. Se você consegue multiplicar dinheiro e esse dinheiro não é investido na obra de Deus, é inteligência, não é sabedoria, não vem de Deus. Se você é alguém que consegue fazer muitas coisas, dar muitos conselhos, encaminhar pessoas para todas as situações da vida, que você acha que é o melhor conselheiro e psicólogo para as pessoas, se você faz isso,
com o seu próprio entendimento, isso não é sabedoria, isso é inteligência. Passa aqui para mim. O que Paulo e Freud, ateu e cristão, estavam falando é algo que nem cristão e nem ateu, nenhum ser humano pode negar, irmãos. O que acontece na minha vida e na sua vida é uma guerra que existe na nossa mente entre o homem miserável, o homem natural, o homem do pecado, o homem que caiu, o homem perdido, o homem condenado para sempre à morte, com o Espírito Santo lutando para nos conceder, nos revertir da graça de Cristo e nos dar uma natureza perfeita em Cristo Jesus. Irmãos, essa imagem ilustra o que pode estar acontecendo com você. Eu jamais subo no púlpito, irmãos, para pregar que Jonas foi engolido por um peixe e ficou rodando e rodando, rodando para animar as crianças e dizer que isso foi impressionante. Eu jamais virei aqui num púlpito apenas para contar que Davi derrubou um gigante e você vai também derrubar um gigante na sua vida. Nós estamos vivendo os últimos momentos da história da terra. Nós estamos vivendo, irmãos, não nos últimos momentos, nos últimos minutos, segundos da história da terra. E acontece que nós temos na igreja adventistas, cristãos, envolvidos com todo tipo de vício e depravação, iguais àqueles que irão herdar o fogo eterno. Nós estamos vivendo dentro de uma igreja onde as pessoas estão divorciando sem Deus nunca ter dado autoridade para isso. Nós estamos vivendo em uma igreja onde os namorados vivem uma vida tão íntima como os casados. Nós vivemos em uma igreja onde líderes não têm coragem mais para repreender. E o resultado de uma igreja assim é uma igreja que será condenada à morte. Não porque existe uma guerra interior, mas porque não permitem que a natureza de Cristo sobressaia, vença e expulse Satanás das suas vidas. Sabe? O pecado, ele traz uma escravidão sem fim. O pecado é algo que parece doce, mas termina de forma amarga. Na cidade de Tupanatinga, eu conheci um jovem promissor. Era o Danilo, um professor. Eu estava pregando em meio à pandemia, a igreja totalmente vazia. De repente entra um rapaz simpático de máscara. E ali na frente eu faço um apelo, ele decide ser batizado, e o Danilo, ao ser batizado, se tornou o jovem mais promissor da igreja. Danilo, logo quando foi batizado, Danilo pregava, Danilo cantava, Danilo era sonoplasta da igreja, se tornou diretor do clube de desbravadores e líder de jovens da igreja. Acontece que eu mudei de Tupanatinga para outra cidade, e eu tive a notícia que Danilo voltou para o mundo. E nós passamos cerca de 1 ano lutando. Danilo, volta para a igreja. Danilo, volta para a igreja. Danilo, você é uma bênção, Danilo, volta para a igreja. Danilo já estava com namorada, já dormia junto, já fazia tudo errado. A vida de Danilo tinha agora um significado muito pior do que antes dele se converter. E chegou um dia de quarta-feira, a pregadora que estava lá fez um sermão e fez um apelo para o batismo. E me mandaram a foto de longe, o Danilo se levantando e dizendo que seria rebatizado. Quando chegou a sexta-feira, uma irmã ligou para o Danilo e falou: Danilo, vai ter pequeno grupo. Danilo era líder de pequeno grupo. Danilo, vem para o pequeno grupo. E ele falou: daqui a pouco eu chego aí. Acontece que Danilo não chegou no pequeno grupo. E nós estávamos então ainda na esperança de que no sábado pela manhã o Danilo estaria onde?
na igreja. Mas eu recebi uma foto, queridos irmãos. E naquela noite de sexta para sábado, o dia santo do Senhor, o Danilo havia pego o celular e tinha visto a mensagem para ir para o PG. Mas ele resolveu ir para a festa que estava acontecendo a 12 quilômetros da sua casa. Na volta, o Danilo perdeu o controle da moto e Danilo morreu. Queridos, no meu coração, eu não quero dizer que Danilo morreu perdido. Eu quero pensar que naquele momento Danilo recebeu o convite para o PG e que ao ir para a festa, talvez ele tenha chegado na festa e deve ter pensado: o que é que eu estou fazendo aqui? Eu não sou daqui, eu deveria estar no PG, daqui a pouco tem culto. E às 4h da manhã, Danilo então com o coração amargurado por não ter feito a vontade de Deus, eu imagino que talvez Danilo tenha pego a sua moto e tentado voltar para casa, talvez para descansar um pouco, tomar um banho, ir para a igreja e realmente se voltar para Cristo e ser batizado mais uma vez. Mas Danilo não voltou. Eu quero falar para você, jovem, especificamente para você, jovem. Eu já fui um cristão Raimundo, um pé na igreja e um pé no mundo. E talvez essa seja a sua realidade. Talvez você seja um adventista na igreja, mas quando você sai na porta, ninguém te reconhece como uma serva de Deus. Talvez esteja falando para um homem, talvez líder dessa igreja, que vem todo arrumado aos sábados, vem com a gravata muito bem passada, mas que sabe que no seu interior não tem feito a vontade de Deus, que sabe que é apenas uma máscara, que tem cometido pecado secreto. E eu não posso deixar de pregar, talvez pela última vez nessa igreja. Eu sinto que os dias estão abreviados. Eu não posso pregar e deixar de fazer o apelo para você nessa noite: deixe de pecar. Deixe de pecar. Eu não estou falando para você deixar de ser um pecador. Eu não estou pedindo para você nesse momento se tornar uma pessoa perfeita, diferente de todos os seres humanos que estão esperando Jesus voltar e serem agora incorruptíveis. Eu estou falando para você que reconhece que você tem acariciado um pecado, que você tem consciência do que você está fazendo errado, você sabe que isso vai tirar sua salvação, e continua no pecado, e com a cara mais limpa continua vindo para a igreja. Eu não estou falando para você ficar com o pecado e deixar de vir para a igreja, eu estou dizendo para você abandonar o pecado, porque isso vai te destruir. O pecado é como uma ilusão de ótica, parece bonito, parece que é bom, mas quando você chega perto não tem nada que se aproveite ali. O pecado é um meio de Satanás te levar para longe de Cristo, de criar uma separação. E sabe de uma coisa? As pessoas continuam praticando pecados conscientes da fornicação, da pornografia, da masturbação, do adultério, do roubo, da ganância, da maldade no coração, porque elas não acreditam que terão prejuízo eterno. E eu quero dizer uma coisa para você: se continuar no pecado, vai morrer. É verdade, vai morrer e vai doer. O fogo queima, o fogo dói, mas pior do que morrer no fogo, irmão, por causa de um sexo, por causa de uma distração de uma festa, pior do que doer por causa disso, é alguém que foi predestinado para viver para sempre, ter uma morte eterna. E esse dano maior não é nem na sua vida, é no dano de Jesus, no coração de Cristo. Porque Ele desceu essa terra, Ele foi ferido,
ele foi cuspido, ele foi maltratado para que você tivesse uma mudança de postura. E você sabe disso tudo e continua na mesma vida? Como continuar em um pecado conhecido? Queridos, o que eu estou falando aqui não é porque eu quero ser o juiz da igreja. Eu não sou juiz da igreja, eu também peco. Mas o que eu quero dizer é que se há um pecado conhecido, abandone hoje. Danilo morreu, você pode morrer, e quem morre em pecado conhecido vai morrer, e vai morrer para uma paga eterna de perdição. Irmãos, estamos chegando ao fim. Eu não quero deixar apenas essa mensagem de condenação. Não foi para isso que eu vim aqui. Nem fico feliz e eu vou para casa me sentindo mal por isso. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Se você tem cometido algum pecado secreto, algum pecado conhecido, e você não se preocupa com a sua perdição, e você diz que ama a igreja, e ama a sua esposa, seus filhos, sua família, eu quero dizer uma coisa para você. Abandone por eles. O pecado é como uma pedra que você joga no lago e tem aquelas ondas em volta que vai crescendo, crescendo, crescendo até chegar à margem do rio. Não pense que o pecado está escondido. O pecado secreto nada mais é do que uma loucura. Por que loucura? Porque a pessoa acha que está escondendo de todo mundo, mas para o céu está sendo visto com clareza de detalhes. Não há nada que seja escondido aos olhos de Deus. Não há nada que você possa fazer para desculpar o pecado. O salário do pecado é a morte. Vocês ouviram isso? Vocês acreditam nisso? O salário do pecado é o que, irmãos? A morte. Mas hoje, a igreja de Vila Eduardo tem uma escolha a fazer. Se o salário do pecado é a morte, ou você escolhe morrer para sempre continuando no pecado, ou você escolhe a morte que Cristo já pagou por você. Se você decidir o contrário, você só está estragando os planos de Cristo. Jesus está preparando um grande banquete. E eu fico imaginando o rosto de Jesus. Quando te entregar sua coroa, a coroa que Ele mesmo venceu, a coroa que Ele mesmo preparou, que Ele poliu, para dizer: filho, é verdade, filho, eu sei que foi difícil, eu vi seu sofrimento, eu vi sua luta, mas eu venci por você. Tem pessoas que dizem assim: mas irmão Jair, missionário Jair, eu tenho lutado por um pecado, e já tem 20 anos, tem 30 anos, tem 40 anos que eu luto contra um pecado e não consigo vencer. Jesus não vai me ajudar não. Quer que eu diga uma coisa para vocês? Todas as pessoas que um dia venceram o pecado, no final, elas afirmaram e declararam que, na verdade, elas nunca haviam lutado de verdade. Porque quando você luta de verdade, você não luta com suas próprias forças. Você se apodera da força de Cristo. Se você todo dia não acorda e busca a Deus em primeiro lugar, não diga que você lutou. Se você diz que está lutando, mas não pega a Bíblia para ler todo dia de manhã, você não lutou nem um minuto.
Se você não se ajoelha no pé da cama para dormir, antes de dormir, e pede perdão pelos seus pecados, e pede a Deus: Senhor, restaure a minha vida, me dá forças para que amanhã eu tenha um dia muito, muito mais na tua presença. Se você não fizer isso, você nunca tentou. Talvez esteja falando para alguém aqui nessa noite que pensa que lutou contra o pecado, mas eu vou te dar a receita agora. Você vai trocar o seu travesseiro por isso aqui, ó. Você vai colocar a Bíblia na mão. Paulo, ele faz a seguinte pergunta: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Passa aí para mim. Passa de novo. Quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará do pecado que habita em mim? Eu quero fazer o bem. Eu até estou achando bonita essa pregação. Eu até estou pegando força. Eu acho que eu sair daqui eu vou vencer. Mas quando sai na porta fica se perguntando: mas quem vai me livrar mesmo? Quem vai me livrar do corpo dessa morte? Passa. Você está vendo aquele homem ali com a seta amarela na cabeça? Eu estava dando estudo bíblico com minha esposa de casa em casa. E tinha uma casa simples, bem pobrezinha ali no meio e uma porta aberta. E aquele rapaz ali, o Paulo, ele falou assim: você não quer vir dar estudo bíblico para mim não? Era um bêbado. Tanta gente, 30 mil habitantes na cidade e o bêbado, a gente querendo alguém que aceitasse estudo bíblico. O bêbado vai e se oferece. Você faz o quê? Dá ou não dá? Comecei a dar estudo bíblico para o Paulo. O Paulo, ele vivia na rua, bêbado, fazia xixi na bermuda, as pessoas batiam nele. E dizem que um dia ele entrou desesperadamente na igreja católica, na frente do padre, completamente nu, abriu os braços e falou assim: me dá o Espírito Santo, me dá o Espírito Santo. Pegaram ele pelo braço, tiraram ele da igreja, e dias depois ele pede um estudo bíblico. Levamos Paulo para a primeira colheita do ano de 2020, para assistir o batismo de 34 pessoas. E Paulo falou: no batismo da tarde eu quero descer as águas. Eu tive a oportunidade de pegar na mão do Paulo, descer aquela escada da piscina. O Paulo desceu, foi batizado e hoje é um servo do Deus Altíssimo. Eu quero dizer para vocês, irmãos, na verdade, deixar que a Bíblia responda: quem pode nos livrar do corpo dessa morte? Quem? Romanos 7:25 diz assim: que Deus seja louvado. Leia comigo, 1, 2, 3. Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E Romanos capítulo 8, verso 1 a 2. 1, 2, 3. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus a lei do Espírito da vida libertou você da lei do pecado e da morte. Queridos, precisamos sair da igreja hoje com a certeza que o Espírito Santo de Deus pode nos libertar nessa noite. Nós precisamos sair daqui na certeza de que o pecado que você tem carregado por anos, você pode deixá-lo agora e viver uma vida com liberdade verdadeira ao lado de Deus. Você pode sair da igreja hoje e ajudar pessoas, ajudar filósofos, psicólogos, psicanalistas, pessoas que procuram entender a mente humana, mas não entendem a solução, e a solução é Jesus. E se você acredita nisso, nós teremos um louvor especial agora. Eu queria convidar quem vai cantar aqui à frente. E você reflita no louvor. E saiba que você pode sair nessa noite perdoado pelo nome de Jesus.
som. Perante o Rei, diante desse tribunal, estou aqui para ser julgado. Afinal, culpado sou e já não posso apelar nem fugir. Agora eu tenho que enfrentar. Ouço a sentença do juiz. Ele me olha e me diz: meu filho, não temas, o meu amor te basta. Eu já paguei o preço, te declaro sem culpa. Não posso crer, é impossível compreender o amor assim. E condenado foi por mim e salvo eu fui quando ele se entregou. E ao olhar para a cruz eu começo a chorar. Ela era para mim. Eu penso então no que eu fiz, mas ele olha e me diz: meu filho, não temas, o meu amor te basta. Eu já paguei o preço, te declaro sem culpa. Eu paro de joelhos e oro. Eu quero agradecer, mas como mudou a minha vida te ouvir dizer: meu filho, não temas, eu já paguei. Meu filho, não temas, o meu amor te basta. Eu já paguei o preço, te declaro sem culpa. Eu já paguei o preço, te declaro sem culpa. Sem culpa. Amém. Se você confessar seus pecados para o Senhor, Ele é fiel e justo para te purificar de toda injustiça. Tem alguém aqui nessa noite que se sente culpado, que entrou aqui nessa igreja hoje carregando um pecado, que tem lutado há tanto tempo para se livrar,
mas que nessa noite deseja pedir ao Senhor: Senhor, eu quero me livrar desse pecado. Tem? Só levante a sua mão de onde você está. Nesse momento, você pode se render ao Senhor através dessa oração. Quantas pessoas, que humildade de vocês. É muito fácil, né? Ficar com a mão baixada, não tem um pecado. Deixa levantar a mão aí quem é pecador, eu não tenho um pecado não. Mas você que levantou a mão diante do céu, você está segurando na mão de Cristo. E Ele quer te perdoar, e Ele vai fazer isso. Saia nessa noite sem culpa. Saia nessa noite batizado pelo Espírito Santo. Durma com a consciência tranquila. E amanhã é vida nova. Vida que segue com Jesus. Feche os olhos, vamos falar com Deus. Santo Deus e amado Pai, bendito seja, Senhor, o Teu santo nome. Eu levanto as minhas mãos, Senhor, para o céu também, como um pecador diante dos meus irmãos, como necessitado, Senhor, de ser perdoado, de ser lavado pelo Espírito Santo, pelo Teu sangue renovador, restaurador de vidas. E eu quero pedir, Senhor, não só por mim, mas por todos os Teus filhos que vieram nessa noite para essa igreja, por todos que levantaram a mão dizendo: Senhor, eu aceito o Teu sacrifício, eu aceito, Senhor, a proposta para uma nova vida, e eu quero sair nessa noite perdoado para uma nova história ao lado de Cristo Jesus. Que o Senhor conserve essa igreja em Tua presença, que a igreja da Vila Eduardo, Senhor, possa cumprir o papel pela qual ela foi construída, que esses membros que vieram aqui possam desempenhar a função de salvar vidas e que sejam também salvas para a glória do Teu nome. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, igreja, pela oportunidade. Obrigado aos anciãos, ao pastor. Que Deus abençoe vocês e que tenhamos mais outras oportunidades de estarmos juntos aqui. Um abraço. O bem que eu quero não faço, mas o mal que não quero já fiz. Escravo da sinceridade que enganava o meu coração. Cansei de voltar como um perdedor ao lutar, mas hoje eu já sei onde eu posso esperar.